E aí, pessoal, vamos lá? Boa tarde a todos. Eu sou a Mirelle Bueno, trabalho no departamento de trens, junto com o Eduardo, que hoje vai fazer uma apresentação de um produto que vocês pedem muito, que é o Eurail Mobile Global Pass. O Edu é um especialista de produto, vai explicar para vocês, tirar as dúvidas de como vender, que parte o passe é importante, qual as regras de comissionamento, como utiliza o produto, para que perfil de passageiro, principalmente, ele serve. E vamos ficar disponível aí para vocês, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação da Edu, por favor, vão colocando aqui no chat, que assim que possível a gente já vai responder, tá bom? Agora eu vou passar a bola para o Edu e qualquer coisa a gente está disponível. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo, como o Mirelle já apresentou aqui, especialista em trens. Muitos de vocês já devem ter falado comigo também, muitos ainda não me conhecem. Eu vou tratar aqui, vou me aprofundar bastante sobre o Global Pass, sobre as possibilidades do produto e principalmente sobre como também utilizar, para que público que ele é recomendado, como que pode ser feito, tá bom? Deixa eu pegar aqui a apresentação. O Eureo Global Pass, ele é um passe de trem, que ele é a versão moderna, a versão atual daquele antigo Rail Pass, Europa Pass, que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas pedem. Ele é o passe mais completo, que abrange a Europa em si, então, em questão de países que se pedem, ele é o que, se o passageiro for fazer dois, três ou mais países, com certeza, ele é a melhor pedida para o seu passageiro. Mas não, sabe? A TT Operadora, bem, vocês já sabem, né? A gente está no mercado há anos, então a gente tem a liderança no mercado, a especialização, assim como eu, a Mirelle, a gente tem todo o departamento de trens é feito por especialistas em viagens que conhecem não só o produto por trabalhar com eles há anos, mas também por já conhecer pessoalmente o produto, em loco, viajar e ver realmente como funciona. Além de trens, nós temos uma diversidade de produtos também, portfólio totalmente variado, um leque de produtos que podem ser agregados, inclusive, aos trens, para fazer uma viagem muito mais completa para os seus passageiros. Os nossos produtos, os trens principalmente, eles têm toda a tarifa de trem, passe de trem, reserva de assento, tem a comissão garantida, tem os 6% de comissão que está incluso já na tarifa. Então, quando você também for fazer a busca no nosso portal, quando tiver qualquer dúvida, sempre tenha a certeza de que a tarifa vai incluir a comissão. E também, claro, se precisar falar com a gente, se tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para falar com a gente, ou assim, pode ter certeza que a gente vai ter um atendimento especializado sobre o que vocês precisarem, tá? Além disso, a gente tem as facilidades de pagamento também, né? Que a gente consegue parcelar em até 3 vezes sem juros e utilizando até dois cartões diferentes, desde que sejam emitidos no Brasil, para qualquer produto de trem que o passageiro queira adquirir. Ah, como eu já dei uma pincelada um pouquinho antes, né? O Rail Global Pass, ele é um produto perfeito para um passageiro que vai fazer dois, três ou mais países, até mesmo por conta da grande abrangência que ele tem na Europa, de incluir até 33 países em um único bilhete, um único passe. E principalmente por ser um produto prático, né? Por ser um produto que ele está sempre à mão por estar vinculado diretamente, ele é de uso direto no celular dos passageiros. Os principais benefícios dele são a liberdade de escolha. O passageiro que ele opta pelo passe de trem, ele é um passageiro que ele procura justamente uma liberdade de fazer as rotas que ele quiser, nas datas que ele quiser. Ele não precisa inicialmente já delimitar uma rota em específico. Então,
é recomendável para um passageiro que ele procure esse tipo de liberdade. Como eu falei anteriormente, ele tem essa facilidade de usar, né, pelo aplicativo. O passageiro ele já faz tudo, ele faz a ativação do passe, ele faz toda a manutenção do passe do que ele for precisar ali, a busca também, o próprio aplicativo do site. Eu vou tratar um pouco disso mais à frente, mas eu adianto, ele consegue visualizar todas as rotas ali, pesquisando no próprio aplicativo de uso do passe, o que ele for precisar. A flexibilidade, como eu tratei também anteriormente, o passageiro vai ter opções de passe que vão ser de 3 dias e até 3 meses de viagem. Então, ele é bem adaptativo, seja qual for o roteiro do seu passageiro. Ele é algo que dá para sempre se ver uma possibilidade de passe para adaptar para o seu passageiro, e principalmente as questões principais, eu acredito, do passe, né? Seja a questão da economia. Muitas vezes o passe ele vai ser mais econômico, mais atrativo financeiramente para o seu passageiro, para fazer as rotas que ele precisa na Europa. E a conectividade na Europa dos trens de alta velocidade regionais e até, dependendo dos países, rotas que ele estiver fazendo, com ferries que também vão ter conexão com as cidades que ele possa estar pegando os trens. Ah, com o Rail Global Pass, você vai ter a liberdade de explorar a Europa da forma como quiser. O passageiro, então, ele vai decidir lá localmente, ele pode decidir de uma forma muito mais tranquila o tipo de viagem que ele vai querer, né, para fazer. E tem as formas de passe que são diferenciadas, né? Que aí eu vou detalhar um pouquinho mais sobre como funciona cada uma delas. Você tem o Global Pass, o Rail Global Mobile Pass, que é contínuo. Ele, a partir do dia de validação, ele vai funcionar continuamente, independente do se o passageiro for pegar um trem nesse período do qual o passe está válido ou não, ele vai continuar válido. Então, é para passageiros que pretendem ficar pelo menos 15 dias na Europa e irão utilizar o passe com frequência. E por quê? Porque a validação dele é de 15 dias, 22 dias, um mês, 2 meses ou 3 meses de viagem em dias contínuos. Então, como ele tem esse período mínimo de 15 dias, ele é interessante para um passageiro que pretende ficar bastante dias, se alongar na Eurotrip e pretende ficar mais tranquilo quanto a essa questão da ativação, porque ele vai estar validado a partir de então, e então ele não vai precisar se preocupar com ficar fazendo ativações para cada dia de viagem, que é uma característica do Eurail Global Mobile Pass Flex. Já o Flex, ele é um passageiro que pretende usar o passe esporadicamente. Ele, claro, ele tem as opções, vamos dizer, o passageiro ele vai ficar bastante dias na Europa, só que ele não pretende utilizar tanto, ele tem mais ou menos uma ideia de roteiro, ele sabe mais ou menos o que ele quer fazer, então ele pode ficar utilizando, ele sabe que ele vai utilizar o passe só bem de vez em quando, esporadicamente ali, então ele tem essa opção de passe que vai valer de 4, 5, 7 dias em um mês, ou 10 e 15 dias em até 2 meses. Esse mês não necessariamente é válido do dia 1 ao 30 no mês do qual ele está ativando, mas sim nos 4, 5 e 7 dias são em 30 dias de viagem, 10, 15 em até 60 dias de viagem para fazer as ativações do que ele venha precisar. E nesse caso, ao contrário do Global Pass contínuo, ele é necessário ativar para cada dia de uso. Para cada dia de uso que o passageiro for fazer, ele vai ter que acessar o aplicativo e vai gerar um QR Code válido pelas 24 horas daquele dia em questão, do qual ele pretende utilizar o passe. Agora, os detalhes que são a estratégia principal para fazer a venda do passe, tá? É o que realmente a gente sempre fala para as agências que conversam com a gente, que perguntam sobre como fazer a venda, quando que ele vai valer a pena ou não. Então vamos lá. O Eurail Global Pass, ele tem um público-alvo. A gente conversa que ele é direcionado para tipos de passageiro. Então são passageiros principalmente de perfil mochileiro, são passageiros geralmente jovens, ah, e os jovens justamente por quê? Por alguns itens. Primeiro, ele tem tarifas mais baratas para passageiros jovens,
Então, o passageiro jovem ele vai ter um desconto ao optar pelo Global Pass. Além disso, é necessário, como o passe ele vai funcionar por meio de um aplicativo, é necessário que os passageiros eles não tenham problemas, eles tenham uma certa prática com o uso de aplicativos e não achem complicado, não tenham problemas com utilizar aplicativos novos. Então, como os jovens geralmente são mais habituados com isso, por isso que ele também se encaixa nessa questão do perfil jovem. E também é um aplicativo que ele não tem a opção de língua portuguesa. Então, o passageiro ele vai ter que ter uma certa familiarização com as línguas que são possíveis do aplicativo de utilização, que são alemão, inglês, espanhol, italiano ou francês. É importante também destacar que sempre é bom ver o que seu passageiro ele vai querer fazer de rota ou países. Por mais que o passageiro ele esteja querendo fazer um perfil mochilão, não tem ainda muita ideia, ele sempre vai ter uma ideia de por onde iniciar, por onde finalizar, tem alguma ideia de cidades que ele pretende visitar, nem que sejam umas cidades-chave ali no meio do roteiro dele, lugares que ele fala, não, aqui eu tenho que passar. Então, isso é importante para a gente saber o que que ele vai fazer para saber de rotas, o que que poderia ser feito. E entender principalmente que, como passe, ele vai precisar de reservas de assento além do passe, e essas reservas de assento, não importa qual seja o trem do qual ele for fazer a reserva de assento, ela é um adicional do passe, ela tem que ser comprada à parte. Então, você vai necessitar dessas reservas de assento para trens de alta velocidade, trens panorâmicos e trens noturnos. Por isso que é importante entender pelo menos um pouquinho algumas cidades que o passageiro pretende fazer para saber se será necessário verificar isso. Caso o passageiro já tenha essa noção, caso ele já tenha conversado com vocês, ele queira comprar isso com antecedência, inclusive, se for o caso dele querer fazer trens que se enquadram nesse tipo de trens de alta velocidade, panorâmicos ou noturnos, a gente até destaca que é importante verificar com a gente com antecedência para fazer essas reservas o quanto antes, tá? É, até antigamente, tinha uma segurança maior do passageiro chegar na estação e nesses trens do qual é obrigatório as reservas de assento, ele conseguir fazer localmente. Porém, hoje há uma procura muito grande por esses tipos de tarifa. Então, é importante que entendendo esse tipo de trem que o passageiro queira pegar, a gente faça a reserva deles o quanto antes. Por aqui, a gente consegue fazer a reserva de vários trens dos quais o passageiro possa querer fazer a reserva, que são os trens panorâmicos da Suíça, os TGVs, que são os trens de alta velocidade da França, os ICE, que são os trens de alta velocidade da Alemanha, os Frecciarossa, que são os trens de alta velocidade da Trenitalia, os AVE, que são os alta velocidade espanhola da Renfe, os trens Eurostar e os Railjet da Áustria. Só nessa lista aí a gente já abrange uma boa parte, pelo menos uns 90% de todos os trens que os passageiros, em grande maioria, eles já pretendem pegar. Ah, como eu falei antes, é necessário comprar as reservas ou o passe com antecedência. Por mais que o passe ele tenha um valor tabelado, ele tenha um valor do qual é informado, que eles vão manter anualmente, ao longo do ano, o próprio fornecedor ele nos repassa, nós repassamos para as agências diversas promoções de valores que muitas vezes, em quase todas as vezes, vale muito a pena você comprar com antecedência, por mais que o passageiro vá fazer a ativação dessa viagem bem mais para frente, vale a pena comprar com antecedência para garantir aquele valor promocional que está ali naquele momento, que vai gerar uma economia muito grande para o passageiro, inclusive vai evitar justamente os ajustes de preço que podem ocorrer e que geralmente ocorrem em períodos de alta demanda. Então, às vezes, o passageiro vai viajar só no próximo verão europeu, mas se ele comprasse o passe agora, ele já estaria pagando um valor bem mais barato. As dicas, né? Escolha o seu passe ideal para o roteiro do passageiro. Então, é importante verificar a questão de, como eu falei, de dias contínuos ou dias flexíveis, mais ou menos quantos dias o passageiro pretende viajar de trem,
fazer as viagens para justamente encaixar legal ali no que ele vai precisar. É importantíssimo, é vital, ele não vai conseguir utilizar o passe se ele não baixar o aplicativo da Eurail, que é o aplicativo que faz a utilização do passe por meio dele. Verificação das necessidades de reservas, então o passageiro já tendo uma noção ali do que ele quer fazer essas reservas o quanto antes, se forem trens de alta velocidade, trens noturnos ou trens panorâmicos, planejar os dias de viagem de uma forma que ele fique legal para o passageiro ali, fazer as viagens de uma forma que ele aproveite o dia, então montar um roteirinho legal ali junto com ele, se for o caso, ficar atento aos check-ins e check-outs, ter sempre um plano B, então também o passageiro, muitas vezes, pode acontecer do passageiro, ele verificou um trem na internet, não reservou naquele momento, era um trem de alta velocidade, e ele pensou, quero fazer nesse horário em específico. Porém, ele demorou um pouco para fazer a reserva, e naquele horário em específico, não tinha mais lugar, não tinha mais a disponibilidade para a reserva de assento. Então, é importante sempre ter um outro horário já em mente, para que caso aquele plano A não esteja, não dê para pegar, tenha o plano B. Claro, entender as diferenças culturais, o passageiro ele tem que estar aberto, principalmente na questão de como a gente falou antes, né, de ser um passageiro mochileiro, um passageiro que esteja procurando uma vivência interna local, então ele tem que estar aberto a entender as diferenças culturais, é, usar a primeira classe, se possível, pois a gente conhece muito bem os passageiros brasileiros, então a gente sabe que passageiros brasileiros adoram viajar da forma mais confortável, assim, não tem como. Os passageiros brasileiros, eles adoram evitar perrengue, então, com certeza, a primeira classe sempre vai ser a melhor classe possível para os nossos passageiros. E levar, claro, a documentação em dia. Importante também destacar para os passageiros que, assim, sempre levar com eles, pelo menos o passaporte ali no bolso, para evitar problemas também, tá? Caso o seu passageiro ele esteja em dúvida de como fazer o passe ou não, do que seria melhor para fazer o passe ou não, então, 5 argumentos convincentes de que o passe é uma excelente ideia para o seu passageiro. Ele tem a economia e flexibilidade, facilidade e comodidade, cobertura abrangente e conectividade, experiência autêntica e confortável, experiência autêntica de vivenciar realmente como um europeu os trens da Europa, e o planejamento simples e seguro, sempre ali na palma da mão, feito por meio do aplicativo, e que é algo que vai garantir para o passageiro uma viagem inesquecível. Como reservar o passe? Então, agora entrando na parte operacional, é importante destacar que esses passes eles estão disponíveis no nosso portal online para agentes de viagem. Então, é facílimo de se encontrar eles online. A partir do momento que você entrou no portal, ele já vai aparecer essa primeira tela, ele vai aparecer com a parte do bilhetes ali, é, clicado, né? Vai aparecer como o bilhetes ali, desculpa, o bilhetes ali clicado. Se só clicar em passes, ele já vai aparecer essa tela, na qual você vai ali inserir o destino, primeiro dia de validade, e a quantidade de passageiros e as suas respectivas faixas etárias. Ao clicar em destino, ele vai aparecer todas as opções de passe de países em específico do qual há essa possibilidade de fazer a reserva. Como a gente está tratando aqui do Global Pass, só clicar ali na opção All Europe, ele já vai trazer para você todas as opções de Global Pass que puder e tiver, e já com os valores específicos para a quantidade de passageiros que você colocar. Então, se você colocou 2 adultos, ele vai trazer para 2 adultos. 2 adultos e uma criança, já vai trazer com desconto para criança. Um jovem, ele já vai trazer com desconto para jovem. Ele sempre vai trazer. Então, é sempre importante, quando for fazer a busca, quando for fazer ali a cotação, já fazer com a quantidade de passageiros que for precisar verificar e as suas respectivas idades, faixas etárias que eles tiverem ali na data da viagem, pois se tiver um desconto, já será aplicado ali no resultado da busca. Então, fazendo a busca dessa forma, ele vai aparecer já na tela seguinte os resultados respectivos aos 2 passes que tem, o Flex e o Contínuo. Ele sempre vai aparecer do lado a especificação do Flex de dentro de um mês e o de Contínuos de dias consecutivos.
Caso tenha alguma dúvida de o que está incluindo, se como funciona o passe, você pode ver que embaixo, na última linha de cada uma das opções dos passes ali, ele tem escrito ali, veja condições completas. Clicando ali, ele vai aparecer todas as condições das tarifas, dos países que são cobertos, de como funciona, o tipo de desconto que tem para cada tipo de passageiro. Então, ele vai aparecer ali todas as especificações dos passes, todas as condições que tiver. Então, qualquer dúvida, é só clicar ali, ele já vai aparecer. Voltando para aquela tela anterior, clicando em uma tarifinha específica dessa daqui, por exemplo, a gente vai fazer aqui uma simulação da opção do Flex de 4 dias em um mês, na tarifa de segunda classe, respectiva segunda classe, que é ali da coluna Standard, selecionando ela do lado direito da tela. Ele já vai aparecer as informações do que você está selecionando. Então, só de clicar ali, ele já aparece ali, ó, o Rail Global Mobile Pass, já aparece que ele vai funcionar para toda a Europa. Qual é o tipo do passe? Então, é um flexível dentro de um mês, de 4 dias. Ele já aparece a classe da qual você está especificando ali e qual seria a primeira data da qual está sendo requisitado. Então, ele vai aparecer ali. Seguindo, clicando em reserve e seguindo para a próxima tela, ele vai detalhar já todos os valores respectivos. Então, vai ter ali o valor da tarifa do passe, o valor das taxas em questão que vão ser adicionadas e o valor da comissão respectiva ao passe também. E nessa tela, ele já te dá a possibilidade já de começar o processo de reserva, no qual, chegando ao final da tela, você já tem a reserva confirmada e já pode seguir, inclusive, para o pagamento. É bem prático nesse sentido. Caso esteja com dúvidas, caso chegou nessa tela e tenha dúvidas do valor que eu vou repassar ao meu passageiro, é bem simples nesse caso. É só somar o valor ali respectivo que aparece na linha do valor net, nesse caso aqui, R$ 2.080,04, com o campo ali que está comissão em vermelho, que está R$ 110,20. Somando esse valor, já é só fazer a somatória desses valores para repassar para o passageiro o valor final que inclua essa comissão. Na tela de pagamento não terá nenhum problema quanto a isso. Na tela de pagamento é possível escolher se vai fazer o pagamento com o valor final, já incluindo a comissão, ou somente o valor net. E ele já aparece somado, caso você clique no valor final, ele já vai aparecer tudo somado, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Após a emissão, o que fazer? Emitiu, quando chegou o e-mail de confirmação, o agente vai notar que não vem um voucher respectivo. Como ele é um passe de uso por meio de aplicativo, o que vai vir na confirmação da reserva, na confirmação de emissão, vai ser um código para a ativação do aplicativo. O aplicativo Rail Planner, do qual a gente já falou antes, eu trouxe aqui um print dele para mostrar como que funciona a tela principal quando você entra nele, a homepage dele. O passageiro ele vai entrar ali no botão, no terceiro botão de baixo na guia My Pass, colocar o código do passe do qual foi exibido para ele, do qual foi gerado, e o próprio aplicativo já vai falar para ele, ok, quais são suas ideias de viagem da qual você quer fazer. Eu peguei aqui um exemplo para fazer da rota de Verona para Veneza, para mostrar justamente que há dois tipos, em algumas rotas vão ter dois ou até mais tipos de trem, do qual o passageiro não necessariamente vai precisar de uma reserva de assento para fazer aquele trajeto. Então, nesse trajeto aqui, por exemplo, Verona para Veneza, no dia 19 de novembro, eu coloquei ali e pedi horários a partir das 9h26 da manhã. Ele me trouxe uma lista de valores. Como vocês podem ver ali no resultado, é possível verificar que por exemplo, no trem das 9h30 da manhã, ele é um trem que é necessário uma reserva de assento. O sistema vai exigir uma reserva de assento para ele, se o passageiro quiser fazer. Nas 9h41, ele já seria um trem do qual o passageiro ele poderia embarcar livremente, utilizando somente o passe. Então, o próprio aplicativo,
Quando o passageiro faz a utilização do aplicativo para saber qual rota ele vai querer fazer, se vai ser necessário ou não fazer a reserva de assento, o próprio aplicativo já direciona informando essa rota em específico, esse trem em específico, ele é um trem do qual é necessário reservar, ou ele, como das 9h41, das 10h22, não vai ter informação nenhuma. Ou seja, é um trem que o passageiro embarcaria livremente. Eu cliquei em cima do trem ali das 9h41 para demonstrar que ele é um trem do qual, se ao clicar em cima dele, o passageiro quiser ter mais informações do trem, ele vai aparecer ele ali, informações de rota, numeração do trem, que é o código dele. Então, ele já vai aparecer ali, ó, por exemplo, esse caso, ele é um trem regional, é o RE 17299. Então, por isso, inclusive, que os passageiros eles podem embarcar livremente só com o passe. Uma regra que existe na Europa, basicamente, é trens regionais não reservam assento. Então, o passageiro ele está olhando para rotas dos quais vão ter trens regionais, ele pode ter certeza que naquelas rotas em específico, somente com o passe ele vai poder fazer o embarque e ele não vai ter nenhum problema, não se chegar lá ou não tiver lugar nem nada do tipo, porque são trens que não reservam assento. Então, ele com o passe, ele já tem um embarque garantido no trem que ele quiser embarcar. Bem, qualquer dúvida, vocês já sabem, né? A gente tem aqui os nossos WhatsApp, os nossos e-mails para contato, e-mail de trens, e-mail de pacotes. Também sigam a gente nas redes sociais, @TT Operadora no Instagram, no Facebook também. Bem, e aí eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que podem ter feito aqui no chat. Vou parar de É, compartilhar para dar uma olhadinha. Edu, o pessoal de trem estava aqui o tempo todo respondendo algumas coisas, eu acho que é bacana a gente falar para todo mundo, tá? É, Ah, ok. a comissão, ela é sempre 6% do valor da tarifa. Todos os produtos Uhum. no sistema da TT já estão comissionados. O passe ele pode ser comprado com até 11 meses de antecedência. Então, até em setembro do ano que vem, a gente já consegue emitir o passe. Porém, as reservas de assento para aquelas determinadas rotas que exigem a marcação antecipada, elas abrem mais próximo, aproximadamente de 3 a 6 meses, dependendo do trecho. Então, por exemplo, passageiro quer fazer um Eurostar, um Londres-Paris e precisa comprar a marcação de assento, aproximadamente 6 meses antes. O passageiro quer fazer um Veneza-Roma, exige uma marcação de assento no trem de alta velocidade, vai abrir 120 dias antes. Então, isso a gente precisa ficar sempre observando. O passe, tá? O Global Pass, ele engloba os países da Europa e ele também existe passe para um país. O que a gente sempre pede aqui na TT Operadora? Tem um roteiro muito extenso do passageiro, tem mais de 5 pontos, manda para a gente vai analisar o roteiro, a gente vai pedir mais de uma vez, às vezes a gente vai falar, qual o perfil do seu passageiro? Qual a idade do passageiro? Analisando esses dados, a gente vê se o passe é uma boa opção e a gente informa, olha, para esse passageiro vale a pena um passe, ou não, nesse perfil de passageiro, é melhor bilhete ponta a ponta, que ele já sai daqui com tudo definido, com bilhetes em mãos, não precisa se virar sozinho. Uma pergunta, uma outra coisa, né? O aplicativo, tá? Vocês, como agente de viagens, vocês precisam ter a noção de que só quem acessa ele é o passageiro, com o login dele, com o número de reserva que a gente vai mandar, o localizador. O agente de viagens não consegue daqui ajudar o passageiro olhando dentro do aplicativo. E vamos supor, uma família de 4 pessoas comprando passe, cada passe vai vir um localizador. Cada membro da família vai validar o seu passe no seu celular, no seu aplicativo. O aplicativo é o Rail Planner. Fiquem tranquilos que depois a gente vai mandar a explicação, todo o webinar gravado, todas as explicações do Edu. E tem um outro ponto também, que foi uma pergunta que fizeram, que eu achei bem interessante. Se a pessoa perder o celular, bom, se ela perder o celular, ela perde o passe. Esse passe ele não pode ser reimpresso. Ela vai ter que fazer todo o processo de como se ela tivesse perdido um passaporte. Vai ter que tirar
um boletim de ocorrência, vai mandar para o agente, a gente manda para a gente, avisa a Rail pedindo para tentar revalidar aquele passe, mandar um novo número, mas é basicamente perder o celular, é perder o passaporte, o passe. Por isso que é tão interessante ter o celular carregado, ter uma internet, isso é de fato um passe que precisa se avaliar o perfil do passageiro. E por que a gente está falando isso com tanto detalhe? É para evitar o retrabalho do agente, tá? Porque a gente está acostumado a lidar com esse passe, mas ele não é um produto comum e simples para todo mundo. A ideia desse webinar foi, de fato, exemplificar os usos, a facilidade, no que ele é interessante. E sim, a gente vai mandar amanhã ou quinta-feira, provavelmente, a gravação do webinar com todas as informações detalhadas. A gente vai montar um textinho para colocar também essa apresentação em PDF, fiquem tranquilos, tá? E vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, sim, o passe cobre os trens regionais. Nos trens regionais não é obrigatório a reserva de assento, mas ele vai ter que fazer uma marcação de que colocou isso dentro do MyTrip. Fiquem tranquilos, quando alguém emite passe com a TT operadora, junto com o localizador, a gente manda um guia de como utilizar o passe. Então, fica bem mais simples de usar nesse formato, tá? Mais alguma pergunta? Eu acho que é isso. É... Ah, uma outra pergunta. O passe, ele não cobre em transporte público. Diferente do Suispass, por exemplo, que é um passe que cobre em transportes públicos locais, esse passe só cobre em trens entre cidades. Ele não vai cobrir em metrô, ele não vai cobrir em trens locais, tudo precisa ser verificado, tá? Edu, tem algo mais, alguma informação que você queira acrescentar? Só um detalhe ali que eu vi, inclusive, até da Aline Bezerra, da La Sierra, que perguntou aqui. Quando se compra um passe para uma família, ele vai gerar um código específico para cada passageiro. Então, é ideal que cada passageiro tenha o seu celular, porque o celular, com o passe, ele vira o documento de viagem, ele vira o passaporte para embarcar nos trens e utilizar em toda a Europa. Então, ele seria gerado um código para cada passageiro em específico. Bom, eu acho que são essas as questões. E se for. Ah, bom, só para vocês saberem. Quando é criança na Europa, até 11 anos, o passe dela é gratuito, com o pai ou a mãe pagante. Então, o sistema ele já vai colocar atrelado à reserva da mãe ou do pai, que ali naquele passe tem um CHD free. Então, essa criança, por exemplo, ela não vai precisar. Porém, caso os pais desejam fazer uma reserva de assento para ela, porque ela tem mais de 4 anos, não vai sentada no colo, aí dentro daquele aplicativo o pai vai comprar 2 reservas de assento, ou a mãe, enfim, o acompanhante, tá? Então, a criança já vai ter o passe gratuito, porque é gratuito para ela, mas as reservas de assento, elas vão ser compradas. Fiquem tranquilos, que caso tenha um passe aqui emitido, ou vocês tenham um pedido de passe com criança, mandem a dúvida para a gente certinho, que a gente tira por aqui, caso a caso. Passe de trem é um produto mais específico, ele não é tão genérico, por isso que a gente pede o roteiro, pede que o passageiro defina fazer, né? Não dá para ele simplesmente, me dá um passe aqui que eu vou definir no local. Olha, tem certeza que seu passageiro quer fazer isso? A gente sempre vai falar, não é o ideal, porque se ele decidir de um dia para a noite comprar um trem, um Eurostar, por exemplo, que é um dos trens mais disputados da Europa, uma reserva portador de passe poderia custar 35 euros, por exemplo, ele talvez tenha que comprar uma tarifa cheia de 400 euros, porque deixou para a última hora. Então, sempre, tudo em trens deve ser feito com alguma antecedência, tá? No mais, eu acho que é isso. Estamos à disposição, os canais da TT, tá? Nosso WhatsApp, o nosso e-mail, trens@ttoperadora.com.br. Mandem as suas solicitações para a gente. Caso a sua agência tenha uma demanda muito específica, muito grande desse produto, e vocês queiram
entender um pouco mais, nos avise, a gente tira as suas dúvidas ou marca um outro treinamento. Estamos à disposição, ok? Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, Muito tchau. obrigado.